Bom, já estamos gravando, então. Boa tarde a todos, né? Eu peço aí desculpa aí pelo contratempo aqui, mas não teve como, né? Sem energia elétrica, né? Não dá para fazer a aula, né, irmãos? Aí não houve como fazer. A luz aqui acabou, era umas 8h30 e voltou meio-dia. Então, realmente não teve como fazer a aula de manhã. Então, estamos aqui no nosso horário alternativo, 5 horas. Bom, vamos começar. Então, assim como nós começamos todas, com os pedidos lá do boletim da igreja, que está no grupo do WhatsApp. A igreja em comunhão deve orar pelos seguintes motivos: sociedade, família, governo, avivamento espiritual, frequência na EBD, nos cultos de quintas e domingos, regularidade nas contribuições, evangelismo e missões. Lembrarmos também dos enfermos, dos presbíteros, diáconos e dos irmãos desanimados, desestimulados e desempregados. A família missionária dessa semana... Ó, tem gente chegando aí. A família missionária dessa semana também está lá em Guiné-Bissau, lá na cidade de Serração. Pastor Antônio e a Luzinete. O filho é o Alexandre. Bom, irmãos, vamos orar então. Eu vou pedir para o pastor, por favor, orar pela igreja, né? Pela situação que encontramos, né? Com a pandemia. E eu vou orar aqui pelo nosso país, né? Pela família missionária e pela nossa aula. Vamos orar, irmãos. Pai, obrigado, Senhor, por tua graça, bondade e misericórdia sobre nós. Queremos te colocar a nossa igreja, Senhor, e pedir a tua boa mão sobre a nossa igreja, nos avivando, nos revitalizando, nos dando, Senhor, sede do Senhor, nos dando, Senhor, avivando o nosso coração para o compromisso, para, Senhor, a piedade, para a dependência do Senhor. Abençoa a nossa igreja, Pai, mesmo distante, nos socorre, nos conforta, nos fortalece, nos dá, Senhor, foco para passar por essa situação, focados no Senhor, sem perder a direção, sem perder o ânimo, a disposição, o desejo de comunhão com o Senhor, o desejo de orar, de ler a tua palavra. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, nos fortalece, em nome de Jesus. Eu quero te pedir em particular pela vida do Moreira, ele está realmente com Covid, Senhor, que o Senhor abençoe, o fortaleça, o livre dessa situação, o console, também proteja a sua família, a Fátima, a seus filhos que moram com ele. Ó Deus, tem misericórdia. Também que proteja a Elismar, proteja também a Rose, ao Lorenzo, a sua mãe também que mora lá, também a sua filha Carlada que mora embaixo da casa dele. Ó Deus, tem misericórdia. Fortalece a cada um ali, Senhor, e protege a todos, Senhor. Nós te oramos em nome de Cristo. Amém. Senhor Deus, santo, justo, verdadeiro, a ti damos toda honra, glória, louvor e adoração. Senhor, no mesmo espírito de oração e ainda pela tua igreja, Senhor. Ó Deus, pedimos a ti, Pai, pelo sustento da tua igreja nesses tempos difíceis, nesses tempos que muitos têm passado necessidade, Pai, e a tua igreja não está fora disso, Pai. Ó Deus, pedimos a ti que supra, ó Deus, as necessidades, Pai, da igreja, as contas, a remuneração, ó Deus, o pastor. Ó Deus, seja com cada irmão, Pai, e nos incomoda, Pai, a lembrarmos da igreja, Pai, mesmo distantes do prédio, Pai, mesmo distantes ali do templo, mas ainda em comunhão, Senhor. Ó Deus, pedimos a Ti pelo nosso país, Senhor, pedimos a Ti pelo presidente da República, pedimos a Ti pelos senadores, deputados federais, pedimos a Ti pelo nosso estado, Pai, pelo governador, pelos deputados estaduais, pedimos a Ti pelo nosso município, abençoe o prefeito, Pai, os vereadores, inspire, ó Deus, em todos, Pai, o temor do Senhor, Pai, e que, ó Deus, eles saibam qual é o papel do governo, Pai, que é punir o mal, Pai, e recompensar o bem.
Senhor, dá a essas pessoas, Pai, a sabedoria, a prudência, o temor necessário, Pai, para estar diante dessa situação difícil, situação nova, de pandemia, Senhor. Oh Deus, dá sabedoria a esses homens e mulheres, Pai, que eles não sejam imprudentes, que, oh Deus, tudo redunde na tua honra e na tua glória. Oh Deus, pedimos a Ti, Pai, por essa aula, Senhor, que o Senhor esteja conosco, Teu Espírito Santo guie, Pai, do início até o fim. Pedimos também pelo culto de daqui a alguns momentos, né, alguma hora. Ó Deus, que o Senhor esteja à frente, esteja, ó Deus, abençoando, incomodando os irmãos a estarem presentes. Ó Deus, e eu oro no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bom, irmãos, vamos então iniciar nossa aula. Deixa eu só acender a luz aqui que ficou escuro. Pronto, melhorou aqui. Bom, irmãos, deixa eu compartilhar o slide. Os irmãos estão conseguindo aí ver o slide? Bom, então, se ninguém disse nada, então vou entender que estamos todos conseguindo ver. Bom, irmãos, nessa aula, então, nós vamos fazer uma breve introdução desse bloco, né, bem grande dos livros proféticos. Mas antes, vamos fazer só uma pequena revisão da aula passada. Na aula passada, nós vimos o livro de Cântico dos Cânticos, ou Cantares, né? Nós vimos seu propósito, que é mostrar o amor entre o marido e sua esposa, entre a sua esposa e o seu marido, esse amor entre homem e mulher dentro do casamento. Nós vimos, né, na aula passada, a questão da interpretação do livro, né, questão do gênero do livro, né? A gente viu que o livro não deve ser entendido como uma narrativa, porque isso vai gerar problemas, né? Porque ora o amor de noivos, né, ou de namorados hoje em dia, ora o amor é de casados, né? Ou seja, ora não há relação sexual e ora há. Então, em que momento esse homem e essa mulher casaram, né? Então, isso gera problemas, então nós devemos ver o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, como uma coletânea de poemas. Isso tudo nós vimos na aula passada. E também, para contextualizar, hoje em dia nós vimos a história da interpretação desse livro. Nós vimos que desde o início da era cristã houve uma tendência gnóstica, né? Que era aquela consideração de que o corpo é mau, a matéria é má e o espírito, né, é bom. Isso justificava duas coisas. Justificava, primeiro, o viver levianamente. Então, se o meu corpo é ruim, ele vai ficar aqui, então eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Isso que 1 Pedro e 1 João enfatizam tanto. Esse não é o cristianismo verdadeiro. Esses falsos mestres pregavam viver levianamente. E uma outra tendência é rejeitar tudo o que vem do corpo. Então a igreja medieval ficou com essa herança, né? Rejeitava todos os prazeres que vinham do corpo. E hoje em dia nós temos, né, infelizmente, a humanidade tem essas duas tendências que fazem parte do mundo de hoje, né, do mundo como sistema pecaminoso. Uns veem a sexualidade como um ídolo, né? Como nós vimos na aula passada, e outras veem a sexualidade como uma rejeição, como uma ojeriza. E o livro de Cântico dos Cânticos vem para
fazer uma correção bíblica a respeito dessas duas visões deturpadas do que é a relação sexual, do que é a sexualidade entre o homem e a mulher dentro do casamento. Bom, os estudos a gente viu na aula passada, espero que os irmãos tenham entendido, apesar de não ter sido gravada, né? Infelizmente houve problema técnico no último domingo de manhã, porém, hoje nós vamos então iniciar esse bloco dos livros proféticos. E bom, como os irmãos podem ver aí, a sessão é composta pelos livros. São 17 livros. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então são 17 livros que compõem essa sessão, uma sessão grande, né? 17 livros. Bom, primeiro aí essa divisão, né? Maiores e menores. A gente já tinha visto isso lá na introdução, há um ano atrás, mas vamos relembrar, né? Os maiores são chamados de maiores porque eles são maiores, né? Porque o tamanho dos livros é grande. Então, tanto o livro de Isaías quanto Jeremias, o livro de Lamentações, né? Como o autor é Jeremias, aí é considerado também como profeta maior. O livro de Ezequiel e o livro de Daniel são considerados aí os profetas maiores, ou seja, que deixaram mais escritos em termos de volume. E os profetas menores, que tem essa lista aí de 12. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então esses 12 livros são os profetas menores. Menores por quê? Porque deixaram menos material, né? Porque o livro é menor. Então esses 12 livros são chamados de profetas menores. Bom, são muitas assim as abordagens que existem acerca dos livros proféticos. E os livros proféticos, eles são um desafio para a igreja interpretar, né? São um grande desafio. Pensando assim nos problemas que hoje existem a respeito dos livros proféticos, a gente pode pensar em alguns. Por exemplo, muitos fazem confusão com o seu cumprimento, ou seja, o profeta deu uma predição e quando que essa predição vai se cumprir? Ou seja, as profecias são válidas para agora, 2020? Quais são as que valem para agora, 2020? As profecias são literais? Então essa aí é a primeira confusão que há nas profecias. Agora outros tem uma confusão a respeito de para quem são as profecias, né? As profecias são para a nação de Israel somente? As profecias são para a igreja do Senhor somente? As profecias são para os eleitos, né? São para o corpo de eleitos somente? Então, para quem que são as profecias? E alguns ainda não entendem com relação à atividade profética. Ou seja, hoje em dia existem profetas da mesma forma que no período profético, né, no período que foi escrito esses 17 livros. Hoje em dia, em 2020, é possível ter um Isaías, ter um Jeremias, ter um Obadias. É possível ter um profeta desse tipo hoje? Nós, crentes, podemos profetizar alguma coisa? Então essas confusões aí acerca dos livros proféticos, então aí nós vamos tentar responder essas perguntas inicialmente nessa aula, mas ao longo desse bloco os irmãos espero que tenham uma visão mais assertiva
a respeito dessas perguntas. É bom lembrar, já iniciando a nossa aula, especificamente, que a profecia não se limita apenas aos escritos proféticos, né? Apenas esses 17 livros. Nós tivemos lá a profecia em Gênesis 3, de 15 a 16, que é a promessa do descendente da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás. Essa é a primeira promessa. Nós temos outras promessas. A promessa de Noé, lá no capítulo 9, 25 a 27 de Gênesis. Nós temos a promessa a Abraão, lá em Gênesis 20, versículo 7. Nós temos as promessas de Deus à nação de Israel, como lá em Números 17, de 6 a 8. Nós temos profecias também no livro de Juízes, como a gente viu, por exemplo, lá em Juízes 4, versículo 4. Nós vimos outras profecias também, por exemplo, no livro do profeta Samuel. Por exemplo, lá em 1 Samuel 3, 1. Então, a profecia em si não é uma coisa nova demais para nós. Nós já vimos muitas profecias. E hoje nós vamos ver algumas considerações introdutórias que nos ajudarão a entender essas profecias, e especialmente os escritos proféticos. Irmãos, o primeiro ponto que nós devemos levar em consideração para entender uma profecia é o contexto histórico. Como qualquer coisa que nós lemos, nós temos que entender, nós temos que saber quando essa coisa foi escrita ou falada e em que circunstâncias essa coisa foi escrita ou falada. Ou seja, nada é escrito no vácuo ou nada é escrito num limbo. Tudo tem um contexto, né? O que estava acontecendo, quem escreveu. Então, tudo isso faz parte do contexto histórico. E quanto aos escritos proféticos, quanto a esse bloco, livros proféticos, nós temos 3 momentos básicos. Nós temos 3 momentos bem claros. 3 contextos históricos bem claros nesses 3 livros. O primeiro contexto histórico é o julgamento por meio dos assírios. Então, vamos lembrar, quem caiu para os assírios? Os assírios derrubaram o reino do norte. Os assírios derrubaram Israel, cuja capital era Samaria. E esses foram derrubados pelos assírios. No século VIII a.C., a Assíria já era a potência dominante na região do mundo em que se encontra Israel. Portanto, é de grande preocupação para o povo de Deus e é de grande preocupação para esses profetas essas potências. Por quê? Porque, irmãos, Deus é justo. A resposta do pecado de Israel, a resposta do pecado do Reino do Norte, Deus anunciou a punição do Reino do Norte por meio da Assíria. Nós vimos lá nos livros históricos, lá em 1 Reis e 2 Reis. Em 734 a.C., Israel se aliou à Síria, não à Assíria. Se aliou à Síria para se proteger da Assíria. Então, Israel fez uma coligação com uma nação estrangeira, com a Síria, para se proteger desse domínio assírio. 2 Reis 15, 20 a 29 mostra que a Síria foi derrotada. E aí Israel tinha se aliado com a Síria e foi subjugado severamente pela sua aliança. Então a Síria derrotou a Síria e Israel foi devidamente punida por sua aliança. Em 722 a.C., Senaqueribe invadiu Israel e derrotou Samaria, destruiu Samaria. O Reino do Norte foi destruído lá na invasão de Senaqueribe, a invasão assíria. E os irmãos devem se lembrar também que lá em 701 a.C., isso tudo nós vimos lá em
em 2 Reis. Senaqueribe também tentou invadir Judá, mas foi impedido por Deus. Os irmãos lembram desse episódio que é muito famoso, né? Então o rei Ezequias pede ao Senhor, né, para ter misericórdia, e um anjo matou mais de 185 mil soldados assírios do acampamento que estava ao redor de Jerusalém. Então Deus mostrou misericórdia com a nação do sul. Então esse é o primeiro contexto histórico, o julgamento por meio da Assíria. O segundo contexto histórico é o julgamento por meio dos babilônicos. Quem caiu para a Babilônia? O Reino do Sul, Judá, Jerusalém. Esses caíram para a Babilônia. Em 612 a.C., os babilônicos derrotaram Nínive. Nínive era a capital da Assíria. Então, a Assíria era a potência mundial. Babilônia vai lá e conquista a capital da Assíria, ou seja, Babilônia é a nova potência mundial. Em resposta ao pecado de Judá, da mesma forma que em resposta ao pecado de Israel, Deus mandou a Babilônia. Da mesma forma, Israel, Assíria, Judá, Babilônia. Deus usou a Babilônia para julgar Judá em 3 vezes. Nós vimos lá nas aulas de 2 Reis que em 605 a.C. foi a primeira invasão da Babilônia em Israel, em Judá, o que foi invasão, subjugação e deportação dos membros da elite de Jerusalém, como o profeta Daniel. Então, Daniel foi deportado nessa primeira invasão. Isso tudo nós vimos lá em 2 Reis. Depois, 7 anos depois, 7 anos depois, em 597 a.C., houve uma nova invasão da Babilônia e mais deportações. Então, Israel, Judá queria se, vamos dizer assim, emancipar da Babilônia, né? Se livrar do jugo babilônico. Babilônia foi lá e infringiu mais Israel, mais Judá, mais Jerusalém. Então, foram feitas novas sanções, mais sanções. E, por fim, em 586 a.C., Babilônia, por fim, invade, destrói Jerusalém e deporta quase todos os israelitas. Nós vimos que Nabucodonosor deixou apenas os mais miseráveis, né, da terra em Jerusalém. Isso está lá em 2 Reis 25, do 1 ao 21. Então, revisando os contextos históricos. O primeiro, julgamento por meio da Assíria, Reino do Norte. Segundo, julgamento por meio da Babilônia, Reino do Sul. E o terceiro básico momento histórico dos profetas é a restauração. Em 539, 538, mais ou menos antes de Cristo, o imperador Ciro da Pérsia derrotou a Babilônia. Então, antes era a Síria a potência, a Síria foi derrubada por Babilônia e Babilônia derrotada pela Pérsia. E Ciro, então, que era o imperador da Pérsia, permite que os judeus regressem a Jerusalém. Nós vimos lá nos livros de Esdras e Neemias que o primeiro grupo a voltar foi o de Zorobabel, e esse grupo reconstruiu o templo. O segundo grupo foi o de Esdras, que reconstruiu as muralhas, e nós vimos que o terceiro grupo foi o de Neemias, que buscou restaurar a aliança entre Deus e o povo, a confrontar o povo com os pecados, principalmente do casamento misto. E assim, né, apesar desse... Deus julgou o Reino do Norte por meio da Síria, Deus julgou o Reino do Sul através da Babilônia, e agora Deus restaura a nação volta para o reino, volta para Jerusalém. Porém, apesar desse relativo êxito, infelizmente, irmãos, o que se instalou em Jerusalém após o retorno do exílio foi a falsa
religião. Dessa forma, a restauração plena, essa restauração perfeita da nação de Israel, a restauração perfeita do povo de Deus, só vai ser cumprida muito tempo depois, né? Só vai ser cumprida lá no Novo Testamento. Irmãos, eu xeroquei uma tabela aqui, se eu não me engano, da Bíblia de Genebra aqui, para a gente entender esses contextos. Então, o primeiro contexto, o julgamento por meio dos assírios. Então, nós vemos que Amós, Jonas, Oséias, Miqueias, Isaías e Naum profetizaram nesse período principal, julgamento por meio dos assírios, Reino do Norte. Depois, nós vemos o julgamento por meio dos babilônicos, que aí foram os profetas Sofonias, Jeremias, Abacuque, Ezequiel e Obadias. Então, esses foram no contexto do julgamento por meio dos babilônicos, esses profetas. E os profetas da restauração foram Ageu, Zacarias e Malaquias. E Joel a gente não tem muita certeza a respeito do contexto histórico. Mas todos os livros históricos, todos os 16, exceto Joel, podem ser encaixados bem claramente nesses contextos históricos. O julgamento por meio da Assíria, julgamento por meio da Babilônia e a restauração do povo. Então, essa é a primeira consideração que a gente deve ter ao ler os livros proféticos. A segunda consideração que a gente deve ter para ler as profecias e entender os livros proféticos é o papel dos profetas. Irmãos, o profeta era a boca de Deus. O profeta era o porta-voz de Deus. O chamado dos profetas era feito da seguinte forma. Primeiro, Deus confrontava o profeta e dava uma comissão ao profeta. Depois, em segundo lugar, o profeta apresentava algumas objeções. Terceiro, por fim, Deus tranquiliza e apresenta um sinal. Irmãos, esses eventos, esse chamado dos profetas, esse processo garantia que as palavras que os profetas proferiam, as palavras que os profetas recebiam, vinham de Deus. Além disso, além de mostrar para os próprios profetas que eles recebiam palavras vindas de Deus, eles mostravam também para as outras pessoas, para aqueles que iriam receber essa mensagem. Irmãos, os profetas bíblicos não falavam por sua própria autoridade, mas pela autoridade de Deus. Os profetas serviam de emissários entre Deus e a nação de Deus, ou seja, entre o rei, entre o Deus e o seu povo. Era a comunicação entre Deus e o seu povo. Hoje a gente não entende tanto essa questão de emissário, né? Porque hoje em dia tem WhatsApp, né? Tem tudo. Mas a ideia é que ia um representante, né, de um certo rei e comunicava uma mensagem do rei ao povo ou a outro rei. Então esse era o emissário. Então o profeta recebia uma mensagem da parte de Deus e transmitia ao povo de Deus. Veja que graça, irmãos. O supremo rei de todos, Deus, Senhor, enviava emissários para o seu povo para anunciar tanto maldições quanto bênçãos. Isso tudo, irmãos, em conformidade com a aliança feita entre Deus e o seu povo. Mas não vamos nos esquecer, irmãos, isso é muito importante. Os profetas não anunciavam só bênção. Os profetas anunciavam também maldições, e principalmente maldições. Existiam maldições secundárias. Então existem, vários exemplos em todos os livros proféticos de predição de derrotas em batalhas, de pestes,
de morte, de invasões, etc. São maldições secundárias. E tinha uma maldição principal, ou a maior de todas, aquela prevista lá em Deuteronômio, o exílio da terra prometida. Porém, não são só maldições, havia bênçãos que os profetas passavam da parte de Deus, bênçãos secundárias, por exemplo, vitórias em batalhas, saúde, prosperidade, paz, etc. E havia aquela bênção principal, aquela bênção maior de todas, que é a restauração da nação. É aquele terceiro contexto, a restauração. Depois do exílio, depois do sofrimento, vem a restauração da nação. E, considerando essa questão de quem são os profetas, uma terceira coisa que nós temos que entender nos livros proféticos são os verdadeiros e os falsos. Os verdadeiros profetas e os falsos profetas. Então, era uma coisa difícil, né? Imagine, chegava um emissário para você. Então, eu estou trazendo uma profecia da parte de Deus. Como assim? Quem Deus te falou? Como que ele te falou? Naquele tempo, aqueles profetas, Deus fez o chamado deles a partir desses 3 pontos que nós dissemos agora. E é fundamental distinguir entre o verdadeiro e o falso, senão o povo ia ser enganado. E os 3 critérios continuam, mais especificadamente. Quais são os 3 critérios para identificar o verdadeiro profeta naquela época? Primeiro, ele deveria ser israelita, está lá em Deuteronômio 18:15. Segundo, ele deveria ser fiel à aliança, está lá em Deuteronômio 13, de 1 a 5. E terceiro, suas predições deveriam se cumprir. Está lá em Deuteronômio 18, 21 a 22. Inclusive, essa passagem condena aquele que profetiza em nome de Deus e a predição não ocorre à morte, né? Então essa pessoa deveria ser eliminada se proferisse uma predição que não acontecesse. Irmãos, todos esses profetas, todos esses 17 profetas que nós temos nas Escrituras, todos eles cumprem esses requisitos. Todos esses 17 profetas bíblicos são verdadeiros. Eles pronunciam, eles registraram as palavras de Deus. E uma coisa que pode gerar muita confusão a respeito dos profetas é exatamente essa questão da predição. Ou seja, o profeta prediz alguma coisa que vai acontecer no futuro. E para entender essa predição, nós temos que entender algumas coisas. Primeiro, quanto aos decretos de Deus. Irmãos, os decretos de Deus são imutáveis. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. As coisas que Deus decretou certamente vão se cumprir. Porém, nem todas as profecias fazem referência aos decretos imutáveis de Deus. Na verdade, na maioria das vezes, essas predições dos profetas falavam de acontecimentos que não haviam sido decretados imutavelmente por Deus. O que a gente quer dizer com isso? As palavras dos profetas visavam motivar os ouvintes agora, no presente, naquela época, naquele presente. Eles falavam de julgamentos futuros como ameaças. Vamos lembrar do pacto, a aliança de Deus com o seu povo. Se o povo cumprisse os requisitos da aliança, iam vir bênçãos. Então os profetas prediziam bênçãos se a nação obedecesse aos termos da aliança. Se
na aliança de Deus com o seu povo, o povo desobedecesse a aliança, então os profetas vão predizer julgamentos futuros se o povo não obedecesse aos termos da aliança. É bem simples. As predições dos profetas, na sua grande maioria das vezes, vão ser afetadas em maior ou em menor grau pela reação do povo. Ou seja, a aliança de Deus com o povo deveria ser cumprida para resultar em bênção. Se a aliança de Deus com o povo fosse desobedecida, ia resultar em maldição, ia resultar em julgamento. É disso que os profetas estão falando. Por isso a importância de entender lá o Pentateuco, a aliança que Deus fez com o seu povo. É exatamente disso que os profetas estão dizendo. Portanto, a profecia tem um caráter atual e um caráter futuro. Ou seja, o povo, quando a profecia foi pronunciada, deveria se apegar no que fazer agora. Ou seja, vamos obedecer à aliança com Deus, vamos obedecer aos termos da aliança, vamos nos apegar a Deus. A nação não deveria se preocupar no que vai acontecer no futuro, deveria se preocupar com agora, obedecer à aliança. Isso é aplicado a hoje, claramente aplicável a hoje, irmãos. O apocalipse vai acontecer desse jeito, vai ser no dia 22 de outubro de não sei o que, de 2030. Irmãos, não é isso, irmãos. O chamado para ser obediente é agora. O chamado para ser obediente é agora. A hora certa que as profecias vão se cumprir, só Deus sabe. Só Deus sabe. Não cabe a nós preocuparmos com o momento. Não cabe a nós dizermos qual é o momento certo. Cabe a Deus. Nós devemos obedecer ao que os profetas estão dizendo. Temam a Deus, sigam seus caminhos, se arvorem em Jesus Cristo, se satisfaçam em Jesus Cristo. E para encerrar nossa aula, nós vamos então tentar, para não ficar no ar, né, responder aquelas questões no início da aula. Então, nós vimos que muitos fazem confusão com o cumprimento das profecias. As profecias são válidas para agora, 2020? Quais são as profecias que valem agora? As profecias são literais? Irmãos, nós devemos analisar qual o contexto da profecia. Devemos ver a quem o texto está se referindo. Irmãos, nós devemos lembrar da condicionalidade das profecias, a aliança de Deus com o povo. Cumpram bênção, descumpram maldições. E, irmãos, as profecias, em sua grande maioria, já se cumpriram em Cristo, já se cumpriram em Israel. Elas já se cumpriram. As profecias que ainda faltam para se cumprir são as profecias do fim dos tempos. Todas essas profecias de conquista de terra de Israel, de vinda de Messias, já se cumpriram. Todas essas profecias de prosperidade já foram cumpridas na nação de Israel. Irmãos, a segunda pergunta que nós vimos. Muitos fazem confusão para quem são as profecias. Alguns dizem que é para a nação de Israel somente. Alguns dizem que são para a igreja somente. Alguns dizem que para os eleitos somente. Irmãos, as promessas para a nação se cumpriram no Israel do passado. As promessas para a nação de Israel se cumpriram perfeitamente em Israel. Não há nenhuma promessa de Israel que não tenha se cumprido. As promessas do Messias foram cumpridas em Cristo. É muito simples. E hoje, em 2020, eu e vocês nos beneficiamos
de Jesus Cristo. Eu e você nos beneficiamos daquelas profecias, desses profetas, em Jesus Cristo. Irmãos, a terceira pergunta que nós vimos. Muitos fazem confusão com relação à atividade profética. Ou seja, pode existir profeta hoje? Pode existir um Amós, um Jonas, um Oséias, um Miqueias, um Isaías hoje? Pode existir? Podemos, como crentes, profetizar alguma coisa? Irmãos, o tempo dos profetas se encerrou. Hoje em dia não existe mais o ofício de profeta. Não existe um Amós, não existe um Jonas, não existe um Oséias, não existe um Miqueias, não existe Isaías mais hoje. Esses homens cumpriram seu papel nos tempos deles. Irmãos, por que não necessitamos mais desses homens hoje? Porque a palavra de Deus já está toda revelada, irmãos. A palavra de Deus já está completa. Já está completa. Nós não precisamos de um emissário de Deus. Nós estamos com a revelação nas mãos. E, iluminados pelo Espírito Santo, podemos entender qual é a mensagem de Deus para os dias de hoje. Bom, irmãos, vamos encerrar então aqui a nossa aula, 5h52. Vamos então partir para as dúvidas, alguns comentários, se houver, por favor, podem se manifestar. Eu vou encerrar a apresentação. Tá, Rafael, eu vou tecer alguns comentários aqui, tá? Só para contribuir com a sua aula. Nós temos na história bíblica, né? Se você abrir sua escritura, você vai ver vários personagens que compõem, não é, a história bíblica. Alguns específicos e outros gerais. Gerais é o povo. E há os específicos dentro desse povo. Quando eu falo aqui de povo, eu falo o povo de Deus, a nação de Deus. Nós temos os reis, nós temos os juízes, os sacerdotes e levitas, né? Isso compõe, isso é o composer dos personagens, não é, que fazem parte da história de Deus. E também temos os profetas. É interessante a gente entender que cada personagem desse tem um papel dentro da aliança. Observe bem isso. Nós somos o povo da aliança. Nós não vivemos fora da aliança. Nós somos chamados para vivermos os princípios e os padrões da aliança de Deus com o seu povo. Os reis, os juízes e sacerdotes e levitas, todos eles foram chamados dentro dessa aliança. Haja vista, Davi foi ungido rei de Israel. Então você vê que há um chamado de Deus para que ele traga, para que ele represente, não é, Deus ali para o povo. Mas o papel do profeta, ele é muito específico nesse contexto. Demais até. Porque o profeta é levantado por Deus para exortação. Esse é o papel do profeta. Exortação e consolação. O profeta ele vai atingir os reis, os juízes, os sacerdotes, os levitas e o povo. Quando os reis, juízes, sacerdotes, levitas e o povo fogem da aliança, saem da aliança, Deus, por amor ao seu povo, levanta os profetas para trazer de volta, não é, o rei, o juiz, o sacerdote, o levita e o povo à aliança. Então, vários livros proféticos da nossa escritura, eles vão trazer justamente isso aqui. Ora o profeta está exortando o povo, ora o profeta está exortando o rei, ora o profeta exorta o sacerdote e os levitas, não é, para a função deles, dentro da aliança. Então, isso mostra, não é, como Deus, não é, cuida, pastoreia o seu povo e como ele preza a sua aliança. Então, os profetas devem trazer isso à nossa mente. É Deus chamando o seu povo, a nação como um todo, que compõe o povo de Deus, não é, a sua presença por meio para a sua aliança.
é também interessante ver o seguinte, que o profeta e a profecia, eles estão atrelados unicamente à aliança, como o Rafael falou. Se o profeta fala algo fora da aliança, você vai descartar. Esse é falso profeta. Se ele fala algo concernente à aliança, que aqui está, o povo conhecia a aliança de Deus, esse é o profeta de Deus, se levanta como boca de Deus. Né? Isso é que é interessante. A profecia presente e a profecia futura, como isso que a Rafael levantou aí. As profecias do Velho Testamento, elas trazem uma correção imediata, né, para aquele contexto imediato, mas também aponta sempre para o contexto futuro em Jesus Cristo e na consumação da história, quando Deus vai ter realmente a sua nação plena e perfeita. Então, os profetas, né, eu creio que ser profeta naquela época era muito angustiante, porque eles tinham as visões, eles viam mesmo. É até tido como são também chamados de visionários, porque eles viam os acontecimentos, mas eles viam, mas não sabiam que não iriam participar deles. Então veja a agonia do profeta em ver o futuro, saber o que Deus vai fazer e viver o presente, quando o povo está completamente fora da aliança de Deus. Então, irmãos, é fundamental, né, o papel dos profetas, né, tanto no Velho como no Novo Testamento. Como é que a gente aplica, né, o papel do profeta no Novo Testamento? Todo aquele que prega genuinamente, o que testemunha genuinamente a palavra de Deus, hoje, no nosso contexto, é um profeta. Porque ele fala daquilo de Deus. Ele fala da palavra de Deus. Então, qualquer, por exemplo, evangelismo, você vai evangelizar. Você está ali no papel profético. Você está levando a escritura, levando o quê? A exortação, chamando o arrependimento, apontando o juízo. Papel profético. Os pastores, quando pregam, papel profético. Qualquer um de nós, quando ensina na igreja, papel profético. Quando isso está dentro, genuinamente, da palavra de Deus. Então, hoje nós podemos entender hoje o papel profético não como antigamente, as visões. Eu tenho uma visão, assim falou Deus, calma, vai devagar com relação a isso, porque essas visões cessaram. Porque tudo que tem que ser revelado, Deus revelou em sua palavra. Se aquele que prega não é de acordo com a Escritura, é um falso mestre, é um falso profeta. E isso foi combatido durante todo o Novo Testamento, em quase todas as cartas de Paulo, de Pedro e de João. Também de Judas, não é? Então, Apocalipse. Então, isso é colocado nessa. Por quê? Porque muitos se levantavam em nome de Deus, quando na verdade eram falsos profetas. Que Deus nos abençoe. Passa a palavra aqui para a Celina. Ligue seu microfone. Então, a gente observando por esse lado, não é, Marcelo, pelos outros, o que a gente mais vê hoje em dia é o profeta fulano, é o profeta fulano, é o ciclano, é isso, é aquilo, aquilo outro. E isso certamente causa muita confusão para aquelas pessoas que não leem, né, a Bíblia, não veem as coisas, né, assim, eu me lembro que, Marcelo, quando a gente frequentava a Igreja Batista lá em João Pessoa, a tenda, uma vez uma lá que se falava que era uma profeta, ela virou para mim e disse assim: Olha, Deus está me revelando que até o fim do ano alguém da sua família vai morrer. Né? Eu levei um susto, aí eu falei assim: bom, na hora que ela. Foi um impacto, né? Você ouve aquela coisa assim, né? Alguém da sua família vai morrer, aí você fica assim: quem? Mas aí depois a gente refletindo sobre o acontecimento, sim, no fim do ano alguém da minha família podia morrer, porque eram muitas idosas, eu tinha tias, muitas tias velhinhas, irmãs da minha avó velhinha, elas eram muitas. Então, sim, certamente alguém poderia morrer, mas o impacto da fala, né? Deus está me revelando que vai acontecer isso e aquilo outro. E isso na década de
2000, né, Marcelo? No começo entre a década de 90 e 2000, foi assim absurdamente amplo no meio evangélico, né? Então tinha dente de ouro, não sei se vocês lembram disso, né? Dente de ouro, não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né, nesse negócio, porque, né, eles gostam, essas pessoas gostam de se auto-intitular profetas e tal, e isso dá um certo status, né, também, né? Mas a gente tem que ter isso muito claro mesmo, em relação ao que foi naquele tempo, que a gente tem hoje, e o que é um profeta hoje, né? Eu acho que tem que ficar isso muito claro, até para quando alguém vier falar com a gente, né? A gente ter condições de poder rebater, de conversar, de mostrar. Mas eu me lembro que no dia que me falaram que alguém ia morrer, eu levei muito susto na hora que me falaram, sabe? Assim, eu fui pega de surpresa. Aí eu não falei nada, né? Mas assim, pensando bem, pode morrer gente a toda hora, né? Verdade. Só isso. Deixa eu só complementar, falar alguma coisa aqui. Veja só. Isso não é profecia. Porque não tem base bíblica nenhuma, irmão. É muito fácil descartar essas coisas aí. É isso que eu te digo. Então, isso não é profecia. A profecia ela tem que estar de acordo com a Escritura. Né? Se alguém se levanta, né, para pregar o Evangelho para mim, é que ele me confronta. Então, eu recebi a profecia. Mas o fundamento é o Evangelho. Isso é bruxaria. Isso é adivinhação dentro da igreja. Isso é necromancia dentro da igreja. E muitos cristãos caem nessa conversa. Né? Porque esse profeta se apresenta com aquela cara de piedade e com aquele linguajar, né, que confunde mesmo. Mas ela é uma falsa profeta. Isso não é um profeta. O profeta ele não adivinha o futuro de ninguém. Não pode. Isso é negócio para cartomante, para bruxaria, para coisa desse tipo aí. Não para um profeta de Deus. Né? É para a gente ter muito cuidado com relação a isso. Né? Para não cair nessas. Eu posso contar uma historinha rapidinho também? Pode, vai. Há muitos anos eu era da Igreja Presbiteriana Vida Nova, lá do Barreiro. E tinha um pastor de uma igreja lá, eu não sei qual que é a igreja, que ele era muito amigo de umas mulheres do grupo de oração lá da igreja. E ele fazia essas coisas, assim, de revelar e tal. E aí tinha uma delas que estava grávida. E aí eu cheguei assim e perguntei, quem que é essa neném, você já sabe? Ela falou assim, não, eu não fiz ultrassom ainda não. Mas a que estava do lado dela falou assim, é um menino e já tem até nome. Eu falei, uai, como assim? Ela não fez ultrassom, mas como é que é isso? Aí ela virou e falou assim, não, porque a gente foi orar lá na casa dela e o pastor fulano de tal viu um cortinado azul e tal, em cima do berço, um negócio assim. Eu falei, tomara que seja uma menina. Eu fiquei tão indignada com aquilo, que eu achei aquilo tão bizarro, sabe? E assim, porque não... eu creio que Deus faz as coisas do jeito que Ele quiser. Só que tem coisa que não edifica em nada a vida da pessoa. Sabe? Você chegar e falar assim, olha, eu creio que Deus vai providenciar tudo que você precisar para o seu bebê. É uma coisa que vai edificar a vida da pessoa. É uma coisa que Deus pode fazer na vida da pessoa. Mas você falar, assim, afirmar o sexo de um bebê, eu achei muito, muito horroroso aquilo. Aí passaram alguns dias, uma amiga minha que estava na hora, me ligou e falou comigo assim, você está sabendo que a fulana fez ultrassom? Eu falei, não. E é menina, tá? E eu ri tanto. Eu falei, eu não vou nem falar nada, porque eu fiquei tão brava aquele dia. Ela falou assim, ai, mas é tão perigoso isso, né, Marlene? Eu falei, perigoso demais. Porque aí a pessoa cria expectativa, fica lá chamando o bebê pro nome de um menino, sabe? E assim, infelizmente, quando eu vi o Rafael falando assim, hoje em dia não existe mais profeta, eu pensei assim, meu Deus, se um pentecostal escutar um negócio desse, bate no Rafael. Porque eles chamam os pastores. Todo mundo é profeta hoje em dia. Eu disse no sentido do ofício, né? No sentido de exatamente essa mesma
esse mesmo papel dos profetas, esse papel não existe mais. Não existe mais ofício de profeta, não existe mais ofício do apóstolo. Esses ofícios tiveram o seu tempo na revelação de Deus, né? na Bíblia mesmo. Né? Os profetas escreveram, os apóstolos escreveram. Hoje em dia não existe mais esse tipo de coisa. Mas o papel do profeta ele ainda é exercido hoje, né? Pelos crentes. Né? Vamos dizer assim, a função do profeta hoje ela é exercida por todo crente, né? Da evangelização, da pregação da palavra, né? Isso aí, com certeza. Mas essas profecias, eu acho que todo mundo deve ter um caso para contar de uma profecia dessa, né? Infelizmente, tem, um monte eu pelo mesmo. menos, mas tem assim alguns, acho que umas 30, né? Mas infelizmente só as confusões que existem hoje, né? Nessa Meu, questão dos profetas. meu irmão é da Igreja Batista, lá de Montes Claros. E um dia a gente estava conversando sobre isso, ele falou comigo assim, isso é igual cartomante, isso é igual a revelação, essas coisas. É a mesma coisa de você ir numa pessoa, num vidente, essas coisas. O Isso. crente não tem que viver em busca dessas coisas, E, sabe? Isso é muito perigoso, tão perigoso quanto, sabe? e é tão horrível uma pessoa que se diz crente fazer isso, porque como que uma profecia falsa era punida no Antigo Testamento? Com apedrejamento. Então, assim, uma pessoa que dá uma predição errada, como que ela faz um negócio desse, gente? Como que ela fala uma coisa do coração dela, sendo que o coração dela é enganoso, dizendo que foi Deus, né? Isso é uma coisa completamente falta de temor a Deus, né? Falta de entender quem Deus é, que a aliança é a mesma hoje também, né? Então isso infelizmente é uma pena, né? É, Infelizmente é uma pena hoje em dia ter esse tipo de coisa no meio evangélico, no por isso que a meio gente que precisa usa estudar a Bíblia. Deus, né? No meio que tem o nome de Deus envolvido, né? Isso é uma pena para todo mundo. Irmãos, mais Verdade. alguma observação, algum comentário? Não, uma boa aula. Né? A gente logo mais tem um culto, hein? Às 7